unidos no nome santo do Senhor Jesus, para prestar um culto a Ele de louvor, de adoração, de ensino, de vitória, onde o Senhor marcou essa noite para que nós viéssemos até Ele buscar a Sua face, a Sua presença, o Teu reino. Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar conosco, porque Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se compadece por nós, é um Deus que tem compaixão de nós. Eu quero agradecer esse Deus porque Ele nos deu saúde hoje, guardou a nossa família, guardou a nossa casa. Muitas coisas aconteceram mal nos nossos dias de hoje, mas a Bíblia diz que nenhuma praga chegará em minha tenda, em nossa tenda. Então hoje nós queremos somente agradecer a Deus nesse início de culto, porque pela bondade do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, a nossa casa ela foi guardada mais uma vez, porque o Senhor é bondoso para conosco. Vamos agradecer a Ele. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesta noite nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Te engrandecer, exaltar o Teu nome, meu Pai. Aqui nesta noite queremos glorificar, louvar-nos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa se compadecer de nós e aceitar, Senhor, de todo o nosso coração, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa comunhão, a nossa adoração que nós iremos ofertar e oferecer a Ti, meu Pai. Que nessa noite o Senhor venha nos perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas transgressões, porque nós sabemos que somos falhos, errantes, mas se nós confessarmos os nossos pecados para o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça, meu Pai. Repreenda a ação do inimigo agora, meu Deus e meu Pai, toda seta contrária, todo vento que não vem do Senhor nessa noite, seja repreendido agora, meu Pai. Toda ação do inimigo, toda investimenta nessa noite, seja colocada por terra agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque nós queremos ser livres do pecado, ser libertos do pecado, meu Pai, porque o Senhor não tem graça, o Senhor não tem compaixão com aqueles que vivem na prática do pecado, mas o Senhor ama o pecador, e é por isso que há arrependimento no coração daqueles que clamam, que buscam, que louvam o Teu nome, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos lava, nos purifica, nos santifica, meu Pai, nos perdoa de toda a nossa injustiça, mas nós também, Senhor, nessa noite ofertamos a Ti um coração bondoso, um coração piedoso, meu Pai, arrependido, mas estamos felizes, alegres, porque nós estamos na Sua casa. A Tua palavra nos ensina que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora, meu Pai, mas a Sua palavra também nos diz, Senhor, que me alegrei quando me disseram: vamos até a casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, para ser tratados
definitivamente. É aí que nós queremos estar, passeando no teu jardim, andando com os teus anjos, andando com os nossos irmãos que foram salvos, libertos em Cristo Jesus, aqui nessa terra. Tudo que o homem ligar já está sendo ligado no trono da graça. E nessa noite eu quero te exaltar, e nessa noite eu quero te bendizer, e nessa noite eu quero te louvar, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, meu Pai. Vem neste lugar, Senhor, desce sobre o teu jardim, assim como o Senhor descia na virada do dia, ali para falar com Adão. Desce aqui nessa noite, fala conosco, Jesus, queremos te ouvir. Fala conosco, Pai. Somos sedentos da tua palavra, Senhor. As tuas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a conhece, Senhor. Nós conhecemos a tua voz, meu Pai. A tua voz que fala, que cura, que liberta, que faz milagre, que traz provisão, que traz prosperidade, que traz a cura, que traz o renovo, que traz a santidade. Nessa noite, fala conosco, meu Pai. Desce sobre o seu jardim e derrama os seus aromas, seu perfume sobre nossa vida, porque nós queremos sentir o teu perfume, o teu cheiro, que é suave, que é agradável, que é totalmente especial para conosco, meu Pai. Oh, me cantará bachuri, de cantará mais. Oh, rabassará cantará bachuri, de cantará bachuri, de cantará mais. Vem, Espírito Santo, venha tocar na tua noiva, venha tocar na tua igreja, venha nos preparar para um grande dia. O noivo está vindo, o noivo está voltando, e ele, quando ele voltar, ele vai voltar para buscar uma noiva que se santificou, que se preparou, que se edificou para ele. Ele é o Rei da Glória, ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele já está pronto, uma festa para apresentar a sua noiva para o seu Pai. E nessa noite nós queremos estar santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos. Aonde haverá trevas, aonde haverá tropeço, aonde haverá laços, a tua palavra vai nos direcionar para que nada de mal aconteça sobre os teus filhos, meu Pai. Teu nome é poderoso, Deus. Teu nome é poderoso. Teu nome é da cura. Teu nome ainda liberta. O teu nome ainda nos ensina, Senhor. O teu nome é poderoso. Teu nome é gracioso. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ramanás, humilde, canta, rabassule, canta, ramanás. Oh, aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela provisão que esteve em nossa mesa. Obrigado por acordar de manhã e podemos trabalhar, Senhor, e voltar em paz de volta para as nossas casas. E saber que o Senhor estaria aqui nessa noite nos esperando para prestar um culto de ação de graça, de louvor e adoração, meu Pai. Porque muitos foram surpreendidos no meio dos seus caminhos. Muitos, meu Pai, não conseguiram voltar para as suas casas. Mas eu, todavia, sou agradecido ao Senhor, porque o Senhor me guardou de todo o laço do passarinho. Em nome de Jesus, repreenda a ação do inimigo, repreenda todo o vento contrário, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Em nome do teu Filho Jesus, assim nós oramos e te agradecemos para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Venha nos renovar, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Aleluia, Deus. Sonda, Deus, o meu coração. Sonda os meus dias, minhas emoções.
Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Toda honra e toda glória.
o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, eu lá do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, sempre obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem minhas tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vamos tomar assento em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias, ou se você quiser acompanhar pelo Data Show, fique na liberdade. Louvado seja Deus. Nós Aleluia. estamos numa série de mensagens sobre Dinheiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série de 7 mensagens relacionadas a dinheiro na Bíblia. E nós vamos caminhar para a 4ª série de mensagem. Hoje é a 4ª mensagem que nós vamos falar sobre dinheiro na Bíblia. Quais são os benefícios, os fundamentos, os malefícios que também nos trazem. E desde a primeira ministração eu tenho visto o Senhor trabalhando e operando de maneira extraordinária em minha vida. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que os sinais, eles vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que acreditam na sua palavra, né? E eu tenho crido na palavra do Senhor, eu tenho
plantado na palavra do Senhor, tenho confiado plenamente para que o Senhor possa mudar também a minha vida financeira, mas mudar de uma maneira genuína, uma maneira obediente, uma maneira de santidade com a palavra do Senhor, porque hoje nós estamos correndo muitos riscos de sermos enganados por ventos de doutrinas e por homens que pregam muitas heresias nos nossos dias de hoje. A provisão de Deus, ela também tem a ver com prosperidade, e desde a primeira série de mensagens que nós começamos a anunciar para nós podermos colocar em prática, alguém lembra qual foi o primeiro tema da primeira série de mensagens que nós começamos? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Não, essa foi a segunda. Essa foi a segunda série. A primeira série que nós começamos. Não, essa foi a terceira série. A primeira. Dinheiro, bênçãos e perigos. Lembra? Bênçãos e perigos que o dinheiro nos traz. O dinheiro, ele traz bênçãos para nossas vidas, mas também ele traz perigos, há risco de maldição através do dinheiro em nossa vida. A primeira mensagem que nós pregamos sobre dinheiro foi dinheiro, bênção ou maldição ou perigo. A segunda série foi cuidado com o dinheiro. A terceira série foi por que ser um dizimista. E hoje nós vamos para a quarta série, que nós vamos falar sobre dinheiro. E essa quarta série que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 35, né? Como é bom, como é gostoso a gente receber uma visita de um homem de Deus como o pastor Paulo, porque ele mencionou um texto que tem tudo a ver com a nossa série de mensagens que nós estamos falando, porque aqui é uma palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 35. Você vai perceber que Jesus, ele nos deu essa referência, ele nos deu esse ensinamento, para que se a gente for um bom ouvinte, mas também for um bom praticante, pode acontecer muitas bênçãos na nossa vida. Mas as bênçãos de Deus relacionadas com o dinheiro, ela também tem tudo a ver com obediência. Porque se a gente não obedecer, nós vamos violar, nós vamos quebrar um preceito de Deus, nós vamos violar uma regra, uma lei divina dele. E às vezes quem faz isso é o nosso inimigo. O inimigo, ele tem suas artimanhas, o inimigo tem suas ciladas, tem os seus enganos, para que a gente acha que Deus é que está operando, e muitas vezes não é Deus, porque Deus, ele tem compromisso com a verdade, com a sua palavra. E às vezes muitas pessoas prosperam, mas não debaixo da palavra, não na direção da palavra, não baseado na palavra, mas elas vivem uma vida de prosperidade baseada nas heresias que são pregadas. Alguns ainda se referem a alguns textos bíblicos isolados, para que as pessoas acreditem que está escrito mesmo, é a palavra de Deus que está nos afirmando. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 35, o tema nosso hoje é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o tema dessa quarta série de mensagens. Por que eu falei ao pastor Paulo? Porque ele leu o Salmo de número 1 e o versículo também de número 1, onde diz que bem-aventurado. Então hoje nós vamos falar de bem-aventurança. Abençoado, felizes são aqueles que ouvem a palavra divina, que praticam a palavra de Deus. E o nosso tema hoje é: mais bem-aventurado é dar, não é receber. Por incrível que pareça,
As pessoas, a gente, o mundo, muitas vezes as igrejas, elas só querem receber. Elas querem receber, porque é gostoso receber. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo uma visita do pastor Paulo. É gostoso, é maravilhoso, todo mundo gosta de receber. Mas a Bíblia não se refere o receber como a suma importância da história. A Bíblia diz que mais bem-aventurado não fomos nós que recebemos o pastor aqui, com todo o respeito, com todo o amor que nós temos por ele, mas bem-aventurado é aquele que dá. E o pastor Paulo hoje está dando o seu tempo, está dando o seu momento, a sua alegria, o seu prazer de estarmos aqui juntos. Então bem-aventurado é aquele que dá, é o que Jesus está nos dizendo, é o que Jesus está nos ensinando. E o bem-aventurado é aquele que dá, e também o dar tem tudo a ver também com o dinheiro em nossas vidas cristãs. Vamos ler o texto em Atos 20, versículo 35. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então olha que o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu para nós esse livro do Atos dos Apóstolos, ele nos traz uma informação que não é dele. Ele traz uma informação que é do mestre dele, que é do Senhor dele, do Deus que ele está servindo. Ele está dizendo: em tudo vos dei o exemplo que assim trabalhando. Primeiro ponto, ele dá um exemplo que assim trabalhando. A prosperidade de Deus, que ele tem tudo a ver com o nosso trabalho. Esse é um dos primeiros pontos que nós temos que aprender, porque tem gente que não trabalha e quer ter uma vida próspera, tem gente que vive só de negócio, negociando, enrolando, trapaceando os outros, e ela quer ficar próspera. Ela também pode ficar próspera nesse sentido, mas o problema é, Deus está com ela naquela prosperidade? Faz me lembrar daquele homem que Lucas também escreveu no seu evangelho, dizendo: louco, louco, o que tens guardado para quem é? O que tens guardado para quem é? Por isso que o apóstolo Lucas está nos informando que em tudo vos dei o exemplo que assim trabalhando é necessário. Olha porque é necessário a prosperidade na igreja. Olha porque é necessário prosperidade na minha e na sua vida. Não é para nós acumularmos dinheiro, não é para nós esbanjarmos dinheiro. A nossa necessidade de prosperidade é para esse seguinte tema: é necessário socorrer quem? Os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Ele fala: olha, é o Senhor Jesus que nos disse isso, não sou eu que estou falando. E olha só o que ele diz: portanto, ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então é sobre esse tema que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa noite, para que a minha e a sua vida, que a nossa vida se torne uma vida de mais bem-aventurança ainda, ou mais bem-aventurada, porque esse é um dos propósitos de Deus. Isso é uma das prioridades de Deus para a nossa vida, porque Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, de prosperar a nossa vida, mas às vezes nós não entendemos porque Deus não prospera, porque às vezes nós não vamos recorrer às suas verdades que nos ensina, que nós chamamos de princípios. Por exemplo, se Deus nos prosperar, nós não vamos socorrer os enfermos, nós não vamos socorrer os necessitados, nós não vamos socorrer os aflitos. Se nós prosperarmos, muitas vezes nós acabamos esquecendo desse princípio de Deus, e aí Deus não tem prazer em prosperar a mim e a você, para nós acumularmos bens materiais aqui nessa terra, e sabendo que tem um monte de pessoas que eu e você podemos abençoar, podemos dar com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês esse tema de hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, que na verdade ninguém é tão pobre e que não possa dar,
e ninguém é tão rico que não possa receber. Há uma grande verdade no nosso meio, que ninguém é tão pobre que não possa dar nada, e também que ninguém é tão rico que não possa receber algo de Deus. Mas o problema é, todos podem experimentarem a bem-aventurança, tanto rico como pobre. Os dois podem experimentar a bem-aventurança, a prosperidade de Deus. Mas a Bíblia, ela não condena a riqueza. Se ganha com honestidade, trabalhando, e usada com generosidade, a riqueza é uma bênção de Deus. Se nós ganharmos com honestidade, se nós trabalharmos e com generosidade entregamos a parte da nossa riqueza para o reino de Deus, ela se torna-se uma bênção em nossas vidas. O problema não é ser rico, mas ser avarento, porque a Bíblia condena a avareza do homem, a ganância do homem. O homem quer construir o seu império, o homem quer conquistar tudo para si, e ele acaba se esquecendo que Deus estipulou uma lei aqui nessa terra, e a lei de Deus é aquilo que nós lemos na série passada, na quarta-feira passada, em Malaquias 3:8, diz: no que me roubais? Aí o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Aí um homem que não tem compromisso com Deus, a sua riqueza ele está acumulando para si mesmo. Por quê? Porque ele não tem a mesma oportunidade, ou ele não tem a mesma dedicação que eu e você temos de entregar aquilo que não é nosso. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o dinheiro, ele tem esse poder para perder a alma das pessoas. Então, hoje, o problema que eu quero compartilhar com você é que o problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. Então, muitas vezes, o dinheiro ele vai querer se tornar um Deus em nossa vida. Ele vai querer se tornar um Deus em nosso ministério. Vai querer se tornar um Deus em nossa vida cristã. Porque tem pessoas que dizem ser crentes, que dizem servir a Deus, mas o interesse dela não está em fazer a obra. O interesse de tais pessoas é ter uma vida próspera. A mensagem dela, as ideias dela é só financeiramente. Temos visto igrejas que é propagada como igreja de Judas Iscariote nos nossos dias de hoje. É 24 horas, aquela igreja só prega dinheiro, 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 e você vê que a fórmula, o método que eles tomam para ensinar o povo a respeito de dinheiro na Bíblia são puras heresias. A gente vê que são puras falsidades, estão enganando o povo, entregando objetos a troco de dinheiro. E não foi esse o princípio que Jesus estipulou para nós. Jesus disse para nós que bem-aventurado é aquele que dá, não é aquele que recebe. Mas a Bíblia também nos ensina que bem-aventurado é aquele que dá com alegria. E a Bíblia também nos dá muitas informações. Se você pegar para analisar, o mundo tem um problema de fome. O mundo, parte do mundo passa fome. Não tem o que comer. Mas se a gente parar e usar a nossa mente, a nossa inteligência que Deus nos deu, o problema não é a falta de alimento, porque alimento tem no mundo inteiro. O problema é a falta de amor pelas pessoas em levar o alimento. Como eu disse aqui, parte da África passam necessidade de alimentação. Aquelas pessoas vivem comendo coisas que muitas vezes eu e você damos para o nosso cachorro, e o nosso cachorro é muito mais alimentado do que muitos seres humanos do outro lado de lá, mas nós nem precisamos ir para o outro lado de lá. Mas o outro lado de lá é um marco, porque está sempre nas mídias, nas televisões, nas internets, mostrando o caos que há naquele lugar. Mas o problema daquele lugar não é a falta de alimento, é a falta de amor.
Porque se o mundo amasse, se as pessoas amassem, as pessoas supriam a alimentação para aquele povo. Foi mais fácil gastar milhões e milhões para fazer estádio na Copa de 2010 na África, do que pegar todo esse dinheiro e fazer um investimento para aquelas pessoas se alimentarem. Tais tempos, ou seja, anos, não sei como poderia funcionar, mas que seria um bom dinheiro para investir nessa área, seria. Então o problema não é falta de alimento ou falta de dinheiro, o problema é falta de amor. E muitas vezes o dinheiro toma o lugar do amor em nosso coração. O dinheiro, ele vai tomar o lugar que Deus colocou o amor dele no meio do seu coração. E aqui eu quero compartilhar com vocês a parábola do bom samaritano. Eu quero citar 3 coisas na parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, 25 e 37. Mas olha só que coisa interessante, eu não vou ler o texto, só estou dando a referência para você. Mas nesse texto da parábola do bom samaritano, porque antes nós estávamos lendo Atos dos Apóstolos, estava escrito lá em Atos, que nós acabamos de ler, tinha uma frase muito interessante para mim, que eu quero compartilhar com vocês, de Atos dos Apóstolos, mas eu vou citar a parábola do bom samaritano, mas é em cima do texto que nós abrimos, Atos 20 e 35. Que diz lá Atos 20 e 35? Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes. Eu quero parar nesse tema aí. Socorrer os enfermos. A parábola do bom samaritano, nós vamos ver 3 tipos de atitude que estão presentes na nossa sociedade. É interessante a gente analisar um pouco a Bíblia e usar a nossa inteligência para raciocinar aquilo que Deus quer nos mostrar perante a sua palavra. Por que eu falo isso? Porque na parábola do bom samaritano há 3 tipos de atitudes que estão presentes em nossos meios. Eu quero dizer a primeira para você. A primeira atitude da parábola do bom samaritano é dos ladrões e dos salteadores, que saquearam o viajante deixando o semi-morto à beira do caminho. Esses são aqueles que vivem para fazer o mal. 3 tipos de atitude só na parábola do bom samaritano. A primeira atitude é ladrões e salteadores. O que esses homens fizeram? Roubaram o viajante, bateram nele, deixaram ele totalmente machucado, enfermo, no lugar onde ele estava caminhando, a estrada que ele estava seguindo. Aquele homem ficou semi-morto, a Bíblia diz, quase morto. Essas pessoas vivem só para fazer o mal. E isso nós temos na nossa sociedade. Esse tipo de pessoa nós vimos nos nossos dias de hoje. A segunda atitude que nós vemos na parábola do bom samaritano é a atitude representada pela omissão do sacerdote e do levitas, que viram um homem ferido à beira do caminho e passaram de passos largos. Então olha só que coisa interessante. A primeira atitude da parábola do bom samaritano é que tinham ladrões e salteadores que roubaram o homem, machucaram aquele homem e largaram ele na beira do caminho. A segunda atitude é que passaram por ali também pastores, levitas, obreiros. É mais ou menos isso o que estava passando por ali. E o que essas pessoas fizeram? Viram o homem todo machucado, ferido, caminharam a largo passo, fizeram de conta que nem viram. Mas a terceira atitude, ou a segunda atitude ainda, que eu quero compartilhar com você, essas pessoas, o sacerdote, o obreiro, o levita, o servo, aquele que diz ser servo, aquele que diz ser crente, esses só estão preocupados com si mesmo. Essas pessoas só estão preocupadas com si mesmo, porque elas viram porque olha só, Deus dá uma oportunidade da gente ser bem-aventurado ali. Aquele homem precisava de ajuda, precisava de socorro. Aí o crente passa ali
diabo, está endemoniado. E aí o crente tem uma oportunidade de ser bem-aventurado em dar alguma coisa para aquele homem. Mas nós passamos não, de passos largos. Mas a terceira atitude que eu vejo nesse texto é a atitude do bom samaritano. O bom samaritano, ao ver o homem abandonado, a sua própria sorte, ele olha e aproxima. O bom samaritano, ele estava passando e ele viu aquele homem todo machucado, o homem foi roubado, o homem foi lesado, o homem está todo enfermo ali, e aquele homem, sabe o que ele faz? Ele se aproxima para oferece cura para aquele homem, levanta aquele homem, carrega aquele homem, investe naquele homem, ele se importa com aquele homem. Dos três, do ladrão, do sacerdote, do levita e o homem, o bom samaritano, quem foi que chamou a atenção de Deus? Foi o ladrão? Não. Foi o crente? Também não. O homem não era nem crente, gente. O homem não era nem servo de Deus. Você está entendendo? Às vezes, tem pessoas lá fora. Eu me lembro uma vez, quando nós estávamos na outra igreja do pastor João, tinha uma mulher que ela nem ia para a igreja. Ela nem ia para a igreja. Mas ela viu um obreiro na porta da igreja, ela morava de frente assim, ó. Ela viu um obreiro na porta da igreja, ela chamava. Ela entregava um envelope e falava assim, entregue para mim lá no altar. Ela não sei se ela dava dízimo, se dava oferta, se contribuía, eu não sei o que ela dava. Mas ela sempre fazia isso. E a mulher não ia para a igreja. Não era crente. E às vezes nós não entendemos a lei de Deus para a nossa vida em determinadas áreas. Às vezes nós entendemos que Deus quer nos prosperar, mas nós não semeamos a semente da prosperidade. Às vezes nós precisamos parar e entender que Deus ele está todo o tempo esperando uma reação, uma atitude nossa para nos fazer um homem e uma mulher próspera, porque Ele sabe, se Ele nos prosperar, Ele já sondou, Ele já conheceu o nosso coração, Ele sabe qual vai ser a nossa intenção, se nós vamos socorrer o necessitado, ou se nós vamos guardar, acumular para nós mesmos. O princípio de Jesus é dar. O princípio que Jesus nos mostrou em Lucas 20:35 é dar. Bem-aventurado é dar do que receber. Esse bom samaritano deu o seu tempo para aquele homem, investiu naquele homem, ele deu tudo o que era possível para aquele homem se curar, se tratar. Ele foi mais bem-aventurado. E ele cumpriu o princípio de Jesus na sua vida. Enquanto os outros não puderam cumprir. Mas precisamos entender. Vamos ver alguns ensinos práticos sobre esse apostolado de Jesus que nos ensina que bem-aventurado é aquele que dá, não é aquele que recebe. É isso que nós precisamos entender um pouco. Nós precisamos entender que nós temos que dar. Põe um louvor de fundo para mim, em nome de Jesus. Bem-aventurado é aquele que dá, gente. E às vezes a gente vê pessoas que não dão, não dá tempo, não dá o seu melhor, não dá a sua vida, não dá nada que possui. A pessoa ela retém tudo para ela. E está cheio de gente assim nos nossos dias de hoje. E nós precisamos quebrar esse paradigma dessas pessoas. Porque se nós não formos anunciar para essas pessoas vão pagar um alto preço. Nós somos a trombeta de Deus aqui nessa terra. Nós recebemos, olha só, bem-aventurados somos nós, sabe por quê? Porque Deus está nos dando a sua palavra para nós.
Não é nós que somos bem-aventurados porque estamos recebendo. Bem-aventurado é Deus que está nos dando. Aleluia. Se Ele está nos dando, porque Ele tem um propósito, tem uma finalidade. E essa finalidade, esse propósito, nós não podemos enterrar, não podemos colocar numa caixinha e fechar, deixar ela ali guardada. Precisamos entender que a riqueza não é para ser acumulada, mas para ser distribuída. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. 3 pontinhos bem rapidinho. 3 pontos bem rapidinho para nós entendermos. Bem-aventurado é aquele que dá, não é aquele que recebe. 3 pontos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é: nós precisamos entender que a riqueza não é para ser acumulada. A riqueza é para ser distribuída. A Bíblia mostra, prova para nós isso. Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dele. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Por que será que Jesus estava dizendo isso? Que aquele rico era apegado ao dinheiro? É que esse rico estava acumulando suas riquezas para si mesmo? Tinha oportunidade de compartilhar com um necessitado e fechou a porta da sua casa? Se você pegar e analisar, Jesus fala assim que Jesus diz que na verdade é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil. E às vezes, se nós prosperarmos a ponto de ficarmos ricos, talvez nós corremos o mesmo risco que esses ricos do mundo de hoje estão correndo. Porque eu conheço muita gente que prosperou e abandonou o barco, pulou fora da igreja, já fez o seu pé de meia, vazou. Você quer ver uma pessoa vazar? É só uma pessoa vir na igreja desempregada, querido. A pessoa vem na igreja desempregada, o pastor ora por mim, pastor, para Deus abrir uma porta de emprego, está difícil, eu conto atrasado, estou passando necessidade, aí vai o pastor fazer a cesta básica, socorrer o amigo e está sempre com ele, alimentando a fé dele, que Deus vai prosperar, Deus vai abrir uma porta, que o dia dele vai chegar. Aí de repente chega o dia do camarada. Chega o dia do camarada, já não tem mais tempo para vir para a igreja, porque o trabalho tomou conta, aí ele começa a se afastar de Deus. Aí quando ele falava: não, pastor, quando eu receber, a primeira coisa que eu vou fazer é entregar minha primícia, pastor. Nem aparece mais na igreja. Eu tive um camarada aqui na igreja, que ele sempre falava comigo: não, pastor, na hora que eu receber o meu dinheiro vai pagar o aluguel. Nunca teve a coragem de dar R$1 na casa de Deus. Mas Deus também não se importou, porque eu falei: Senhor, se não for da vontade, que o Senhor tome suas providências. O Senhor tirou, Ele põe e tira. Você está entendendo? Porque nós precisamos entender que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas em Lucas 24, 27, a Bíblia também diz que contudo, o que para o homem é impossível, é possível para Deus. Mas também é possível para um rico entrar no seu reino. Também é possível. Também é possível. O rico não pode fazer o dinheiro seu Deus, nem por sua confiança na instabilidade das riquezas. Olha que coisa interessante. Paulo fala em 1 Timóteo 6,17. Ele fala que o rico não pode colocar a sua confiança no dinheiro e fazer dele a sua instabilidade. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele sabe os princípios de Deus sobre essa área financeira. Ele é um homem que nos instruiu até hoje, está nos instruindo até hoje, pelaquilo que Deus deu para ele relatar, para que a Bíblia fosse promovida para mim e para você. E o apóstolo Paulo sabia muito bem o que ele estava ensinando para o seu servo Timóteo. Os ricos precisam ser generosos no dar. Eles precisam aprender a repartir os seus bens. Você quer ver um rico na Bíblia
que quando ele se converteu, a primeira coisa que Deus tirou do coração dele foi um Deus chamado dinheiro, foi um Deus chamado mamon. Zaqueu, querido, era ladrão, larápio, corrupto, lesava o povo, extorquia o povo. Mas quando Jesus entrou na casa, na vida de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu faz é devolver os bens daquelas pessoas que ele mesmo tinha tomado, e ainda se não fosse isso possível, ele devolveria 4 vezes a mais do que ele lesou. Quando uma pessoa deixa Jesus entrar no seu coração, não tem lugar para o dinheiro. O dinheiro não vai o corromper, o dinheiro não vai levar para o inferno. Porque o dinheiro, existe um Deus por detrás do dinheiro, existe um demônio por detrás do dinheiro, existe um ser por detrás do dinheiro muito forte, que prende, que laça as pessoas na ganância, na avareza, na desonestidade. É uma coisa muito horrível. Zaqueu, ao se converter a Jesus, resolveu destronar o Deus mamon que estava no seu coração. A generosidade foi a primeira evidência da sua conversão, Lucas 19:8. Zaqueu não deixou que aquilo tomasse mais conta do seu coração, porque ele sabia que aquilo estava o consumindo, aquilo ia levá-lo a uma vida miserável, uma vida desgraçada. E tem muitos ricos que pensam que está por cima. Jesus fala de um homem rico também que foi avarento, um rico que fazia festa na sua casa todos os dias, e batia na porta dele um mendigo para comer a sobra que caía da sua mesa. Esse rico não se importou com o próximo, não cumpriu o que Atos está nos ensinando, que trabalhando é necessário socorrer os enfermos. O mendigo estava enfermo, porque a Bíblia fala que estava cheio de feridas, a ponto do cachorro lamber as suas feridas, pedindo um prato de comida, pedindo alguma coisa na porta daquela casa. E aquele homem fechou seus olhos, fechou a porta da sua casa, mas quando ele menos esperou, ele acordou, ele estava no Hades, no mundo dos mortos. Ali ele pensou em dar, em dizimar, em ofertar, em ajudar o próximo. Ali Abraão falou para ele: agora é tarde, querido. Você teve todo o tempo de fazer isso enquanto você estava na terra dos viventes. É um princípio de Deus para a nossa vida. E o princípio de Deus é para ouvir e praticar. Porque se nós não praticarmos, nós vamos sofrer danos. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia não mente. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos entender que quando damos aos pobres, emprestamos a Deus. Provérbios 19:17 diz isso. Vai lá para nós ver Provérbios 19:17. Glória a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos sobre bem-aventurado é dar, não é o que recebe, em Atos 20:35. A primeira coisa é entender que a riqueza não é para ser acumulada, mas é para ser distribuída, compartilhada. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é entender que quando damos aos pobres, emprestamos a Deus. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício, querido. É princípio de Deus, ser rico, ser próspero, é princípio de Deus, mas desde que nós venhamos a socorrer o necessitado. Não adianta nada nós sermos ricos e guardar para nós, viver de festa como aquele homem rico vivia de festa, que Lucas nos ensinou. Então, o nosso tesouro não pode acompanhar, nem nos valer, nem vai nos
levarmos a nossa viagem eterna. Porque repare que o nosso tesouro que nós acumulamos aqui, ele não vai dentro do nosso caixão, ele não vai na nossa sepultura. O dinheiro que nós acumulamos aqui é para ser compartilhada, é para ser emprestada. Olha o que o provérbio diz: o que se compadece do pobre, aquele que socorre o pobre, aquele que dá atenção ao pobre, aquele que cuida do necessitado, aquele que tem. É aquele que tem, não é aquele que não tem. É aquele que tem, é o que está falando. Aquele que se compadece do pobre e empresta ao Senhor. Olha que coisa interessante. Você está fazendo uma ação de graça. Não é para a pessoa, você está fazendo para Deus. E às vezes nós fechamos a porta da oportunidade de dar ao necessitado. Muitas vezes nós aprendemos que não é bem dessa forma, não é bem desse jeito. Contudo, quando socorremos os aflitos com os bens que o próprio Deus nos confiou, isso é um empréstimo a Deus. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo, de todas as coisas. Olha que coisa interessante. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele que dá adquirimento para nós obtermos as nossas riquezas. Se você ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, a Bíblia está falando sobre isso. É Ele quem capacita o homem, é Ele que dá saúde ao homem. É Ele que dá condições e oportunidade para o homem. É Ele, não é nós. Olha só para você ver, em cima desse texto de Provérbios, eu vou falar só mais uma coisa. O que se compadece do pobre, ele empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Se você pegar a Bíblia é tremenda, a Bíblia é a coisa mais linda que Deus deixou para nós. Se você pegar uma passagem que Jesus fala assim: se aquele que der um copo de água fria, aquele que der um copo de água fria para uma pessoa que está com sede, até o copo da água o Senhor vai recompensar aquela pessoa. Você já parou para pensar que coisa mínima que o Senhor está falando para nós? Aquele que der um copo de água fria para uma pessoa, o Senhor vai recompensar até aquele copo de água. Agora imagine, querido, assim, eu e você pararmos e começar a fazer uma obra muito maior do que dar um copo de água para uma pessoa. Que recompensa nós vamos ter? Que retribuição que o Senhor vai nos dar? Sabe quando você pega um dia, como nós fizemos uma vez, nós estávamos trabalhando numa casa de recuperação, e tinha um amigo meu lá, que a mãe desse amigo meu me procurou, falando: Marcos, você é da igreja, ajuda meu filho, vai lá, visita ele. Eu falei: não, eu vou. Aí juntou eu, mais um amigo meu aí, nós começamos a frequentar a clínica, ficamos um ano lá fazendo um trabalho nessa clínica. Aí nós resolvemos um domingo em fazer uma festa para aquele pessoal que estava lá. Chegou um domingo falando para a gente: não, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco lá, sabe, para aquela rapaziada. Vamos, levamos carvão, churrasqueira, carne, levamos tudo que era possível. Quando nós chegamos lá, ficaram surpresos porque ele não esperava. Mas sabe por que nós fizemos isso? Não é para mostrar para que nós somos bons, é porque naquele dia o Senhor tinha dado algo para nós repartir com o próximo. Vai chegar dia que o Senhor vai dar a oportunidade para mim, para você repartir o que você tem com o próximo. Chegamos lá, falamos: olha gente, a gente trouxemos isso aqui, nós vamos orar para Deus
multiplicar esse pão e essa bebida aqui para nós se divertirmos aqui. Levamos um violão, passamos a tarde inteira pregando a palavra de Deus para eles, passamos a tarde inteira comendo carne, bebendo refrigerante e ainda louvando o nome do Senhor. Aleluia. Experimente fazer isso um dia. Visite um hospital, visite uma casa que esteja um pouco menos condições que você. Você vai ver o quanto Deus vai se alegrar conosco quando nós fazemos isso. Socorrer um necessitado. Deus se alegra. Deus vai nos abençoar. Não é uma troca de valor, não é por interesse, mas é por amor à obra, é por prazer, é em fazer a vontade de Deus. Porque se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, sabe o que Jesus estaria fazendo, querido? Estaria visitando esses tipos de pessoas. Ele nem ia se importar com nós. Sabe por quê? Porque graças a Ele nós estamos bem. Ele ia se importar com quem não estava. É que nem o pai do filho pródigo. Ele se importou com o filho que foi embora, não se importou com o filho que ficou. Porque o filho que ficou estava bem, estava muito bem cuidado, muito bem amparado. Mas o que estava lá fora, era isso que preocupava o pai. Era isso que chamava a atenção do pai. Porque se nós estamos aqui é porque nós estamos sendo muito bem cuidados. O Senhor tem provido, o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido conosco, aleluia, glória a Deus. Ele tem sido conosco. Isso é uma realidade. E a terceira coisa para nós encerrarmos é que precisamos entender que quando damos aos pobres, no nome de Deus é glorificado e o Evangelho ganha credibilidade. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós entendemos, quando nós precisamos entender, quando nós damos aos pobres, o nome de Deus é glorificado, gente. Quando você socorre uma pessoa, igual o bom samaritano socorreu aquele homem, não foi o bom samaritano que foi louvado ali, foi o nome de Deus que foi exaltado ali. Sabe? Nós precisamos entender que quando nós damos aos pobres no nome de Deus, é glorificado e o Evangelho ganha força, ganha credibilidade, ganha coragem, ganha mais força para ele se avançar. E isso é uma realidade em nossa vida que o apóstolo Paulo escreveu para nós em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 13. Olha só o que diz lá para nós, coloque lá rapidinho para nós encerrarmos. Precisamos entender que quando nós compartilhamos nossa riqueza com o próximo, o nome de Deus é glorificado e o Evangelho ganha força. Não que o Evangelho não seja forte, não que o Evangelho nosso seja fraco, não é isso, mas o Evangelho se expande, ele alcança ainda ele não, em lugares onde ainda ele nem entrou, porque existem casas que o Evangelho não entrou ainda. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Visto como na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Só isso mesmo para ele. Visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus. Olha, visto como a prova desta ministração, pela ação de graça, pela essa atitude que nós tomamos, olha só o que a Bíblia diz, que eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição. Seja um contribuinte, continue contribuindo, não pare, não desanime, fortaleça aquelas pessoas que não fazem isso,
Ensine a elas. Deus quer usar a sua vida para falar para essas pessoas: olha, você precisa contribuir, olha, você precisa ajudar a obra de Deus, porque quando você fizer isso, você vai ser recompensada por Ele, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar todos os sentidos da qual você tem vivido. Deus quer usar a sua vida. Por onde você tem passado, a quem tem se aproximado de você. Deus quer usar a minha e a sua vida para que o nome dele seja glorificado e o evangelho dele ganhe força, ganhe crédito para essas pessoas. Olha que coisa interessante. Quando os homens veem as boas obras da igreja, eles glorificam a Deus. Na igreja primitiva, as pessoas tinham tudo em comum. As pessoas na igreja primitiva, elas têm tudo em comum. Põe lá para nós, volta lá agora em Atos, capítulo 2, versículo 44. Bem rapidinho, nós estamos encerrando. Versículo 44. Aleluia, Deus. Glória a teu nome. Quantos estão entendendo esse ensinamento? Diga amém. Amém mesmo, igreja? Hoje é um culto de ensinamento de vitória. Quando o Senhor nos ensina pela sua palavra, é porque Ele quer dar vitória para a nossa vida. Ele quer dar vitória na sua vida financeira. Ele quer dar a sua vitória na sua vida. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Todos eles que criam estavam unidos. Sabe por que você crê? Porque você está unido. Sabe por que você está unido aqui? É porque você crê. E Deus usou a vida dessa igreja primitiva nos primeiros passos da igreja. Deus usou essas pessoas para que eles vendessem suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Deus quer usar a nossa vida no nosso dia de hoje para fazer o mesmo. Eu achei interessante. Eu não vou puxar saco do André não, mas achei interessante o que o André falou. O André falou assim: olha, se eu ganhar o carro do pastor Alberto, eu não vou ficar com o carro para mim. Eu vou devolver para a obra de novo, porque ele pode investir em outra área. Poxa, eu já pensei diferente. Falei, olha eu com aquele carrão, né? Tá vendo como a gente muitas vezes é ingrato? Você já tem um, porque você quer outro. Tá vendo o sacrifício do meu servo? Está vendendo um bem material para que a igreja, o templo se estabeleça, para que almas venham ser salvas, recuperadas, prosperadas. Olha, é esse evangelho que prospera a nossa vida, querido. Não vem com balela que você precisa dar trízimo, que você precisa fazer trabalhar 24 horas, que você tem que entregar tudo na igreja. Não é isso que Deus se agrada, querido. Deus se agrada com a oferta de gratidão. Deus se agrada com a contribuição de gratidão. Deus se agrada com o dízimo quando ele é entregue com sinceridade. Deus se agrada com todos esses princípios dele. Deus se agrada quando você dá com uma alegria. Não vem com pataquada que você precisa levar um copo d'água ungido para sua casa. Venha certo e culto que você vai passar no corredor não sei do que, não sei das quantas, que a sua vida financeira vai mudar. É mentira do diabo isso. Para a gente prosperar temos que seguir a regra divina de Deus. Não tem outro caminho. Quem corta atalho, quem corta caminho, aí ele vai cair lá na frente. Ele não vai entrar no reino, a porta está fechada para ele. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus. Ele conhece. Não adianta as pessoas querem enganar a Deus, enganar a si mesmas. A Bíblia diz que Deus conhece os seus pelos frutos, de dar, de socorrer, de ajudar, de compartilhar. Deus conhece.
Não adianta. E eu encerro em Gálatas 2:10 para nós finalizar. Gálatas 2:10, coloca lá para nós encerrarmos esse culto. São 9:30. Gálatas 2:10. Nós vamos encerrar. Precisamos entender que quando damos aos pobres, o nome de Deus é glorificado. O Evangelho ganha credibilidade, ganha força. Olha só que Paulo fala para nós em Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procureis fazer com diligência. Olha só que o apóstolo Paulo nos ensina. Se a gente for parar para analisar, se fosse para a gente medir a temperatura para ver quem é mais próspero em toda a história da Bíblia, seria o apóstolo Paulo. Porque esse homem nos ensina a lei da semeadura. Esse homem nos ensina a contribuir. Esse homem viu a igreja de Jerusalém falida, passando fome, necessidade. Ele sai para a Ásia Menor e igreja em igreja fala assim: olha, a igreja, nós estamos precisando de uma oferta especial. Os nossos irmãos de lá estão passando fome, perseguição, luta. O chicote está estralando lá em Israel, lá em Jerusalém. Nós temos que fazer alguma coisa. E as igrejas da Ásia toda prosperando. A igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, a igreja de Antioquia, a igreja de Laodiceia. Aí o que o apóstolo Paulo faz? Passa em toda a igreja e fala assim: dê uma oferta aí. De quanto é a oferta? De 30, de 40, de 60, não tem problema. Todo o dinheiro foi levado para a igreja de Jerusalém. Enquanto os irmãos estavam pensando mal das outras igrejas, chegou o socorro, o bem presente na hora da angústia deles. Aleluia, Deus. Chegou. O apóstolo Paulo fala aqui, recomendando-nos, dando uma ordem, não somente que nós lembramos dos pobres, dos necessitados. Quer viver o Evangelho? Viva o Evangelho que vai ajudar o próximo. Porque quando fala pobre, fala do próximo. Por isso que Jesus falou: ame o seu próximo como a ti mesmo. É isso que ele está nos ensinando. Paulo está falando que recomendando somente que nós, ele fala no plural, ele fala no geral, ele fala nós, ele não fala ele, ó, lembrando eu, ele fala lembrando nós, lembrando dos pobres, com que também procurei fazer com diligência, ou seja, eu estou fazendo o seu melhor, nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer. Basta nós queremos. E eu sei que você quer. Você está precisando só de uma oportunidade. E Deus vai te dar essa oportunidade. Porque Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da oportunidade. Ele deu a oportunidade para Pedro. Pedro negou ele. Mas quando ele foi atrás de Pedro, Pedro, estou te dando outra oportunidade, Pedro. Cuida do meu rebanho. Cuida da minha igreja, Pedro. Seja um pastor para eles, Pedro. Eu edifiquei minha igreja na sua vida, Pedro. Você é Pedro, você é pedra. Sobre a sua vida está o Espírito do Senhor, Pedro. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, Pedro. E você tem a chave do reino, Pedro. Tudo que você orar nessa terra vai ser ouvido no céu, Pedro. Então, Pedro, faça a obra. Aleluia. Vamos fazer a obra. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos fazer com que o nosso Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ganhe força aqui nesse bairro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, Deus, é maravilhoso. Vamos orar. Vamos louvar. Deus, vem o ministério do louvor aqui.
Em nome de Jesus, enquanto nós vamos fazer uma Toda oração, honra e toda vamos encerrar glória esse culto, sejam louvando o dadas a nome do ti, Senhor. amigo. Guarde isso no seu coração, igreja. Obrigada, Senhor. Bem-aventurado, Obrigada por falar do meu mais bem-aventurado é o que dá, não é o que recebe. Glória a Deus. Receber é gostoso, receber é ótimo, receber é bom, todo mundo gosta de receber. Mas a Bíblia nos fala o contrário. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que dá. Vamos dar mais tempo, vamos dar mais espaço, vamos dar mais crédito ao Evangelho, vamos dar mais da nossa oração, mais da nossa santidade, vamos dar mais da nossa comunhão, vamos ser mais bem-aventurados. Eu quero dizer para você uma coisa, o nosso tema é dinheiro, mas eu não estou falando só de dinheiro, porque dinheiro não é nada para nós. Nós temos um Deus que é muito maior do que o dinheiro. Nós temos um Deus que nos ensina que não é o dinheiro, é o tudo para a nossa vida. Nós estamos falando de dinheiro porque Deus também quer trabalhar nessa área da nossa vida, mas Deus está falando conosco em todas as nossas áreas. Bem-aventurado não é só dar uma moeda, não é só dar o dízimo, a oferta, a contribuição. Bem-aventurado é você dar tudo aquilo que você sonha em dar para o Senhor, seu Deus. Dê, não tenha medo, achando que vai faltar, que vai padecer, que não vai dar certo. Dê confiando no Senhor. Dê o seu tempo, dê o seu louvor, dê o seu abraço, dá a sua palavra, dá o seu amor para Ele. O tema nosso é dinheiro, mas não é só o dinheiro, é todas essas áreas. Dá o seu ministério, dá o seu chamado, dá a sua vida, dá a sua família, dá o seu problema para Ele, porque bem-aventurado é você quando você dá o seu problema para Ele. Ele diz: traga o teu fardo que é pesado no meu altar, e eu trocarei por um que é leve e suave para você. Dê tudo isso, dê. Amém, Senhor Jesus. Pode dar, Amém, Santo Deus. pode dar. Obrigado, Senhor. Você não vai estar dando para homens, Grande é o Senhor dando dos pro Senhor. exércitos. Aleluia. Você vai estar dando para Ele, Ele está vendo tudo. Obrigada, Pai. Os olhos do Senhor estão firmados sobre você. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, na casa do justo e na casa do injusto. Glórias e louvores sejam dadas a ti. Dê a Ele. Oh, Senhor. Não se queixe, mas dê a Ele. Oh, Senhor. Senhor. Oh, aleluia. Amém. Glórias e louvores sejam dadas a ti, amigo. Louvor e a glória.
Atenção, táxi, prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá vendo?